João Augusto, filho mais velho de Gugu, está com 23 anos. Quando o pai morreu, em novembro de 2019, ele tinha acabado de fazer 18. Nos últimos 5 anos, João Augusto se viu envolvido numa disputa judicial pela herança do pai, que dividiu a família. Conversamos com o João em São Paulo. Esta é a primeira vez que ele fala publicamente do assunto. Como é que foram esses 5 anos para você? Os 5 anos foram anos difíceis. Eu fiquei muito surpreso com o que aconteceu. Eu não tinha ideia do que aquilo iria se transformar. Na verdade, eu achava que tudo seria muito tranquilo, que a gente ia fazer a divisão dos bens tranquilamente, conversando com uma família, mas não foi isso que aconteceu. O apresentador morreu depois de uma queda em casa em Orlando, nos Estados Unidos. Você estava em casa quando aconteceu o acidente? Estava em casa. Você mora nessa casa ainda? É a mesma casa? É a mesma casa, sim. A gente ainda mora lá. Eu moro lá com a minha mãe. Minhas irmãs não moram mais na casa, mas moravam lá também. Logo depois do enterro de Gugu, foi aberto o testamento. Segundo o documento, Gugu deixa 75% do patrimônio para os 3 filhos, João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas, Sofia e Marina, de 16. Os outros 25% ele distribuiu entre os 5 sobrinhos. A irmã de Gugu, Aparecida Liberato, foi nomeada inventariante. A mãe dos filhos de Gugu, Rose Miriam de Mateu, não aparece no testamento. E foi aí que a briga começou. De um lado, os filhos e a família de Gugu, que queriam que a divisão da herança fosse feita exatamente de acordo com o testamento. E do outro, Rose Miriam, que entrou na justiça com uma ação de reconhecimento de união estável com Gugu. Se ganhasse, ela ficaria com 50% dos bens do apresentador. O meu pai tinha a ideia de que a geração dos filhos sempre apoiaria os pais. E por isso que o meu pai também não deixou nada para a minha tia, para o meu tio, mas deixou para os sobrinhos. Do mesmo jeito com a minha mãe. Ele deixou para os filhos, para se alguma coisa acontecesse com a mãe, nós estaremos ali para ajudar. O que eu sempre quis foi defender o desejo do meu pai, que é a única coisa que eu posso fazer agora por ele. A disputa se tornou pública e a intimidade de Gugu também. Durante toda a vida de Gugu Liberato, Rose foi a esposa, a mulher, a companheira, a mãe de seus filhos. Em nenhum momento Rose renuncia ao direito de união estável. Eles não se apresentavam como um casal. Pelos documentos que eu tenho, não há a menor condição de ser união estável. Em maio de 2020, o chefe de cozinha Tiago Salvático também entrou na justiça com uma ação de reconhecimento de união estável com Gugu. Ele desistiu da ação, mas tempos depois entrou na justiça novamente. Foi muito difícil, né? Meu pai era uma pessoa super discreta, ele não se envolvia em polêmicas e era como se fosse a imagem do meu pai, aquilo tudo que ele construiu estava indo por água abaixo, né? As irmãs de João, Marina e Sofia, decidiram ficar ao lado da mãe na disputa. E João continuou ao lado dos primos e da tia Aparecida, responsável por cuidar do patrimônio. A família ficou meio dividida na época, né? Eu tinha opiniões diferentes das minhas irmãs e da minha mãe e ficou um clima ruim, né? Mesmo morando na mesma casa, tinha um distanciamento? Sim, com certeza. Vocês chegaram a ficar, sem se falar, rompidos em algum momento? Chegou um ponto que a gente ficou um tempo sem falar, assim. E isso me deixa muito triste, porque o meu pai sempre falou para mim que a coisa mais importante na vida é a família. Ainda em 2020, as filhas de Gugu questionaram judicialmente a falta de informações sobre o patrimônio do pai. Marina e Sofia alegaram que a tia Aparecida não havia prestado contas de todos os gastos realizados. 5 anos após a morte do irmão, Aparecida Liberato falou pela primeira vez sobre o caso. Eu, no papel de inventariante, então aquela pessoa que zela pelos bens até que eles sejam divididos, eu tinha que apresentar todas as notas, todo
tudo o que acontecia, todos os pagamentos ao juiz. Muito difícil, muito pesado. Eu estava sendo aquela pessoa que ele colocou para dar continuidade a tudo, ao legado dele. Assim como eu respeitei, eu poderia ter sido respeitada. O que motivou essa briga em família foi a questão da sua mãe tentar provar na justiça que ela tinha uma união estável com o seu pai. Você não acreditava nisso? Meu pai nunca queria se casar, era um desejo dele. Ele gostava de ter sua própria vida, ele gostava de morar sozinho. Quando eu era pequeno, eu até perguntava pro meu pai, né? Pai, quando você vai se casar com a mamãe? E ele sempre falava, filho, eu não tenho essa vontade. Eu e sua mãe somos amigos, nós somos parceiros, sabe? Eu acho que tudo poderia ter sido resolvido numa conversa em família. Por que você acha que Rose entrou com esse processo de reconhecimento de união estável? Prefiro não me manifestar sobre isso. Mas que o processo poderia não ter levado 5 anos. Porque foram 5 anos de dor. Eu acho que eu fui a pessoa que realmente deu o passo para frente. Em maio deste ano, a briga pela herança começou a tomar um novo rumo. Eu que reuni a minha mãe, as minhas irmãs, os advogados. Vamos acabar com tudo isso para que nossas vidas se seguem, porque era isso que meu pai iria querer. Em agosto, Rose Miriam renunciou ao processo de reconhecimento de união estável. Comecei a perguntar a Deus, qual é o sentido disso tudo, não é? Provar que eu fui companheira, eu não preciso provar isso para ninguém. Então eu quis pôr um ponto final para que meus filhos pudessem dar início à vida na divisão desse patrimônio que o Gugu deixou com tanto carinho para eles todos, né? Foi a melhor coisa que eu fiz e que a família toda aceitou. Começa então a divisão da fortuna deixada por Gugu. A fortuna de Gugu é maior do que se pensava. Chega a 1 bilhão e 400 milhões de reais. E isso não é fruto apenas da carreira dele como apresentador. A maior parte é resultado dos investimentos que o Gugu fazia em imóveis de vários tipos, terrenos, postos de gasolina e até prédios inteiros aqui em São Paulo. E na hora da divisão do patrimônio, o testamento foi respeitado. Depois disso, João e as irmãs Marina e Sofia decidiram depositar parte da herança num fundo de investimento internacional, que gera um rendimento mensal que vai direto para uma conta em nome da mãe. E existem cláusulas que protegem esse dinheiro para que Rose possa usufruir dele pelo resto da vida. Os valores do investimento e do rendimento, eles preferem não revelar. Mas eu posso garantir para todo mundo que é um valor muito bom, um valor que ela não vai ter que pedir nada para ninguém. Eu estou muito feliz, eu estou muito bem hoje financeiramente, estou segura, vou envelhecer de uma forma, materialmente falando, de uma forma digna. Você hoje é uma mulher rica? Você se sente assim? Eu me sinto. É mais do que você esperava? Eu acho, bem mais do que eu esperava. E finalmente a gente conseguiu, né? Finalmente. E isso é muito bom mesmo, de verdade. Tudo se estabeleceu na hora certa, todo mundo está super bem agora, a gente está muito feliz. Respeitar a vontade do Gugu, isso era sagrado. E os filhos fizeram muito bem. Eles vão ampará-la. Claro, com o legado do Gugu. Agora que isso acabou, você acha que ficou alguma mágoa? Eu acho que eu deixei mágoa na família do Gugu, talvez, Ana. Eu amo todos eles, muito em especial a Dona Maria, né, a avó Maria e a tia Cida. Você tem vontade de, em algum momento, se reconciliar com elas? Muito, nossa, esse seria um presente da parte de Deus. Acho que o perdão e as desculpas devem ser pedidos para o Gugu. É para ele. As relações elas vão se ajeitando com o tempo, não é? Aparecida, por ter sido a inventariante, teria direito a até 5% da herança, mas ela abriu mão desse dinheiro. Eu não levei isso como um trabalho, como um fardo.
esperando uma compensação financeira. Meu irmão fez um pedido para mim e eu realizei o pedido dele por lealdade a ele. Não tem nada a ver com dinheiro, nada a ver. Num comunicado divulgado agora à noite, os advogados da família do Gugu e os de Rosemiriam afirmam que Marina, Sofia e João Liberato expressam o reconhecimento e a gratidão pela dedicação e atuação de Aparecida Liberato, atestando sua honestidade e probidade. Dizem ainda que inicia-se um novo momento para todos e reafirmam o compromisso de honrar o legado de Gugu, mantendo um ambiente harmonioso e de cooperação. Semana passada, saiu o resultado do exame de DNA pedido pelo empresário Ricardo Rocha, que desde o ano passado alegava ser filho do apresentador. O laudo afirma que Gugu não é pai biológico de Ricardo. A defesa dele afirmou que o caso corre em segredo de justiça e que não vai se manifestar. Sobre a ação de união estável movida por Thiago Salvático, a sentença que está em vigor afirma que o envolvimento era clandestino. Em nota, os advogados de Thiago Salvático afirmam que aguardam o julgamento de uma apelação apresentada à Justiça. Meu pai era uma pessoa super discreta, ele não se envolvia em polêmicas e foi muito triste para mim ver tudo aquilo saindo na mídia. Qual o sentimento que você tem hoje? Para mim é um grande alívio. O alívio também é que meu pai pode descansar agora. João fez questão de ficar com essa casa em São Paulo, a casa onde o pai morava e que está do jeito que ele deixou. É o lugar onde ele dormia, onde as roupas dele estão aqui. É um lugar onde eu me sinto, se eu sinto saudade, eu venho para cá. Você escolheu uma camisa dele para dar entrevista, inclusive, né? Sim, você falou. sim, é como se fosse um abraço. Me sinto que ele tá junto comigo, sabe? Eu queria que ele estivesse aqui. Eu me sinto um pouco sozinho assim na vida e isso é o que mais me dói. Domingo! Outra coisa aproxima João do pai: a vontade de falar com o público. Você tem vontade de ser apresentador de televisão, por exemplo? Eu tenho. Meu pai também tem certeza que ficaria muito orgulhoso e eu tenho essa vontade dentro de mim, sim. Mas ele tem uma vontade, antes de qualquer outra. Eu espero que daqui pra frente a gente possa voltar a ser uma família 100% unida. Esse é o meu objetivo da vida. Como meu pai sempre falava, a família é tudo, tudo. E aí, gostou do vídeo? Se sim, não se esquece de deixar o seu like, porque isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdos como esse para você. Ah, e se ainda não está inscrito, aproveite agora mesmo e clique no botão de inscrever-se. Ative o sininho para ser o primeiro a receber nossas atualizações e não perder nenhum detalhe dos bastidores que revelamos aqui no Em Off. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe aqui nos comentários o que achou ou qual tema você quer ver por aqui. A sua participação é muito importante para a gente. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!